9 de agosto de 1965. Este é Lee Kuan Yew. Ele acaba de ser informado de que Singapura, o território que ele governa, acaba de ser expulsa da Federação da Malásia. Agora, precisa dar a notícia aos seus cidadãos, ao vivo, na televisão nacional. Every time we look back on this moment when we signed this agreement which severed Singapore from Malaysia, it will be a moment of anguish. I mean, for me, it is a moment of anguish because all my life. Mas ele não consegue continuar. A voz falha. Ele para. Desaba em lágrimas. I had believed in Malaysia, in merger. Por que tudo isso aconteceu? Porque Kuala Lumpur, a capital da Malásia, país de maioria étnica malaia e de religião muçulmana, teme Singapura. Teme porque é uma ilha de maioria chinesa. Teme porque um dia seu porto poderia brilhar mais do que o dela. Assim, a Malásia expulsa Singapura por pura conveniência política. Para Lee, isso é devastador. Metade da água de Singapura vem de Malásia. 90% dos alimentos chegam pelo estreito que as separa. Sem a Malásia, Singapura está perdida. Um minúsculo pedaço de terra, sem áreas cultiváveis, sem petróleo, sem minerais, sem indústria. Neste momento, Singapura é pouco mais do que um porto superlotado, cercado por favelas. 75% das famílias vivem em barracos ou assentamentos informais, sem banheiro nem água encanada. As pessoas cozinham com carvão, lavam-se com água suja que sai de tubulações públicas e enfrentam longas filas para usar banheiros coletivos. Mais da metade da população é analfabeta. E os conflitos étnicos entre malaios e chineses explodem nas ruas, com corpos jogados em valas à beira das estradas. Este é o país que Lee se vê obrigado a liderar. Um país que se parece menos com uma nação e mais com um Estado falido, à beira do colapso. Ainda assim, embora ele não saiba neste momento, as lágrimas que derrama ao vivo na televisão não marcam o fim. Pelo contrário, marcam o início de uma das maiores reviravoltas da história moderna. Porque o homem que chorou diante de todos na televisão naquele dia não se rendeu. Today, this is our modern city. 10 years from now, this will be a metropolis. Never fear. A partir deste porto insignificante, Lee Kuan Yew combaterá a corrupção, transferirá os pobres das favelas para moradias dignas e abrirá a ilha aos investimentos estrangeiros. Construirá uma burocracia tão rígida que até cuspir no chão ou mascar chiclete poderá levar alguém para a prisão. Por meio de uma disciplina férrea e de uma ordem meticulosamente calculada, dará origem a uma das nações mais ricas do planeta, tão próspera e tão bem administrada que se tornará modelo de como construir um Estado. Erguerá uma cidade mais rica não apenas que Kuala Lumpur, mas que toda a Malásia, mais limpa que Londres, mais segura que Nova York. No auge de seu poder, Lee Kuan Yew será tão respeitado e tão temido que multará os Estados Unidos por espioná-lo. We caught an American CIA agent trying to subvert our intelligence special branch officer. Man was caught locked up. When I told the American government, we keep quiet, you take this man away. $100 million to the Singapore government for economic development. E os Estados Unidos pagarão. Chegará até a chamar a Austrália de o lixo branco e pobre da Ásia, por depender da exportação de matérias-primas, e a Austrália ouvirá. Porque Lee, como veremos, compreenderá algo fundamental. Singapura talvez não tivesse recursos naturais, mas seu povo era o seu verdadeiro recurso. Este é Lee Kuan Yew, o homem que fez Singapura. Por 6 semanas após seu discurso na televisão nacional, Lee Kuan Yew desaparece. Isola-se em Changi Cottage. Não consegue comer, não consegue dormir. Os médicos lhe prescrevem tranquilizantes. Até o parlamento fica paralisado, sem saber que direção seguir. Ainda assim, mesmo em meio ao desespero, Lee escreve ao primeiro-ministro britânico Harold Wilson: "Não se preocupe com Singapura.
Meus colegas e eu estamos em plena saúde mental, racionais, mesmo neste momento de angústia. Avaliaremos todos os caminhos possíveis antes de tomar qualquer decisão. Após 6 semanas de recuperação, este é o tabuleiro político que Lee precisa enfrentar. Um porto minúsculo, sem exército, sem alimentos, sem recursos naturais, cercado por vizinhos imensamente maiores e potencialmente hostis. A diplomacia vem antes de tudo. O mundo precisa reconhecer Singapura, antes que ela desapareça do mapa. Em questão de um mês, Lee leva o país à Organização das Nações Unidas e obtém reconhecimento internacional. Mas a região ao redor de Singapura é perigosa. Em março de 1965, 2 comandos indonésios detonam uma bomba na McDonald House, em Singapura, matando 3 civis e ferindo outros 33. O ataque faz parte da Confrontase, a campanha violenta do presidente Sukarno contra a recém-criada Federação da Malásia, da qual Singapura havia feito parte por um breve período. Singapura captura os autores do atentado, julga-os e os condena à morte. Em Singapura, são terroristas. Na Indonésia, porém, são soldados que cumpriram ordens, heróis. A execução inflama o nacionalismo em Jakarta, onde estudantes invadem a embaixada de Singapura. Assim, Lee, desesperado na tentativa de estabilizar as relações com o gigante indonésio, voa pessoalmente a Jakarta. Diante dos túmulos dos 2 comandos, inclina-se e deposita flores. Não está ali para pedir desculpas. É humilhante, mas necessário. Singapura precisa que a Indonésia seja sua parceira, não sua inimiga. Em 1967, Lee cofunda a Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, ao lado de Malásia, Indonésia, Tailândia e Filipinas. Singapura já não está sozinha, passa a cooperar com seus vizinhos. No plano militar, porém, a ilha permanece sem defesas. Os britânicos estão se retirando. Indonésia e Malásia podem voltar a ser hostis a qualquer momento. Assim, em 1967, Lee institui o Serviço Nacional. Todo jovem do sexo masculino deve servir ao país. Para o treinamento, recorre secretamente a Israel, um estado pequeno como o seu, que ele admira por ter derrotado vizinhos árabes muito maiores, apesar de contar com um exército reduzido. Os conselheiros israelenses estruturam a doutrina das recém-criadas Forças Armadas de Singapura. Até 1971, o país já conta com 16 mil soldados. O lema de Lee é implacável. Se você não pode se defender sozinho, ninguém fará isso por você. Agora que Singapura é reconhecida internacionalmente, mantém relações com seus vizinhos e é capaz de se defender, Lee volta-se para dentro. E a maior ameaça aqui não é apenas a pobreza, é a questão étnica. Chineses, malaios, indianos, esses grupos frequentemente entram em conflitos violentos. Lee então declara que todas as etnias são iguais e que caberá ao Estado estabelecer os limites. Introduz 4 línguas oficiais: chinês, malaio, tâmil e inglês. Cada criança pode aprender sua língua materna, nenhum problema, mas deve também aprender inglês, a língua comum que os unificará. A religião também passa a ser rigidamente controlada. Qualquer tentativa de difundir a própria fé de modo a provocar divisões internas no país é punida com prisão. A economia, porém, ainda é profundamente atrasada. Para impulsioná-la, Lee busca o aconselhamento do economista holandês Albert Winsemius, cujo conselho é direto. Deixe as ideologias de lado. Deixe o nacionalismo de lado. Se quer que Singapura tenha sucesso, torne-a irresistível para as empresas estrangeiras. Mantenha os impostos baixos, tolerância zero à corrupção e garanta estabilidade. Limpe esta ilha de cima a baixo. Nada de lixo, nada de revoltas, nada de favelas. Construa fábricas, treine sua força de trabalho. Se fizer isso, as multinacionais virão. Lee o escuta. Com a entrada de capital estrangeiro, surgem as primeiras fábricas. Chegam os gigantes americanos e japoneses, Texas Instruments, Hewlett-Packard, General Electric. Os estaleiros navais abandonados pelos britânicos são reconvertidos. Lee direciona recursos para criar a Singapore Airlines e a Neptune Orient Lines.
O sistema educacional é rapidamente reorientado para formar engenheiros, técnicos e operários para atender às demandas dessas multinacionais. Com os lucros desses investimentos, Lee transforma a vida cotidiana da população. 3/4 dos singapurianos ainda vivem em favelas e barracos. Assim, ele canaliza recursos maciços para o Housing and Development Board, a agência responsável pela construção de moradias populares. A cada ano, centenas de milhares de pessoas são transferidas das palafitas e barracos para apartamentos de concreto com água encanada e eletricidade. Cada família passa, assim, a ter uma participação concreta no destino do próprio país. Para financiar tudo isso, Lee obriga os trabalhadores a destinar 20% do salário ao Central Provident Fund, CPF. No papel, trata-se de um fundo de aposentadoria. Na prática, transforma-se em um vasto fundo de capital, utilizado para construir moradias, financiar infraestrutura e sustentar investimentos nacionais. Lee, porém, jamais destina recursos excessivos a programas assistenciais. Não quer cidadãos dependentes do Estado. Cada indivíduo deve sustentar-se por conta própria. Para administrar um aparato tão complexo, Lee dobra os salários de ministros e altos funcionários públicos. Em seguida, libera o Corrupt Practices Investigation Bureau. Qualquer pessoa flagrada recebendo propina é enviada à prisão. Quando até o ministro do Desenvolvimento Nacional, Tee Chang-wan, é flagrado recebendo $1 milhão em subornos. O CPIB age de imediato. Antes de enfrentar julgamento, tomado pela vergonha, Tee Chang-wan ingere comprimidos e se suicida. A reação de Lee é fria. Ele errou. Aceitou subornos. Não pude salvá-lo. Ninguém está acima da lei. Se aceitarmos uma única exceção, todos farão o mesmo. Por fim, Lee lança uma campanha Cidade Jardim. Ordena o plantio de árvores ao longo das rodovias, a limpeza dos rios contaminados por esgoto e a criação de parques integrados aos conjuntos habitacionais. A limpeza e o verde tornam-se parte central da sua estratégia. Um sinal ao mundo de que Singapura já não é uma favela. No início da década de 1970, em poucos anos, Singapura já possui uma bandeira, um exército, uma economia funcional e uma máquina de propaganda que repete incansavelmente uma única mensagem. Atenção! Singapura está em ascensão. Na década de 1970, Lee Kuan Yew entra na fase da expansão. As fábricas já não bastam. Ele constrói o aeroporto de Changi, inaugurado em 1981, rapidamente considerado um dos melhores do mundo. O porto de Singapura cresce até se tornar um dos mais movimentados do planeta, ponto estratégico de conexão entre as exportações asiáticas e os mercados ocidentais. A Singapore Airlines, fundada em 1972, transforma-se em um símbolo global de luxo e eficiência. Indústrias de eletrônica, transporte marítimo, finanças e tecnologia chegam primeiro a Singapura, para se estabelecerem ali e depois se expandirem pelo restante dos países da Associação das Nações do Sudeste Asiático. Mas, para ali, crescimento não significa nada sem ordem. Chiclete? Proibido. Traficantes de drogas? Enforcados. Jogar lixo no chão? Cuspir na rua? Atravessar fora da faixa de pedestres? Multas de milhares de dólares. Opositores políticos? Destruídos por meio de processos judiciais ou detidos sem julgamento. A imprensa? Controlada. Censurada. A filosofia de Lee é direta. Somos nós que decidimos o que é certo. Não nos importa o que as pessoas acham. Sua política externa é igualmente implacável. Nos anos 1970, os serviços de inteligência dos Estados Unidos tentam infiltrar-se nos serviços de inteligência de Singapura. Lee expõe a operação publicamente, constrange Washington, impõe uma multa de $100 milhões aos Estados Unidos. E os Estados Unidos pagam. Ele critica a Austrália, chamando-a de o lixo branco e pobre da Ásia, por sua dependência da exportação de recursos naturais. Descreve a Índia como uma nação que não sabe explorar o próprio potencial e adverte a África: a corrupção os destruirá. Ao mesmo tempo, Lee não se alinha nem totalmente ao Oriente, nem ao Ocidente. Enquanto Singapura recebe navios de guerra americanos em seu porto,
também se aproxima da China. Quando Deng Xiaoping inicia suas reformas para desenvolver a China em 1978, ele estuda Singapura como modelo. A nação mais populosa do planeta aprende com uma das menores. No plano interno, Lee procura reorganizar a própria estrutura da sociedade. A distribuição de cotas nas habitações públicas obriga chineses, malaios e indianos a viverem lado a lado. O inglês consolida-se como língua comum entre eles. A campanha Pare em Dois desestimula as famílias a terem mais de 2 filhos, até que Lee percebe que está acelerando o envelhecimento demográfico e decide revogá-la. Homens de cabelo comprido são excluídos do serviço público. As mulheres passam a ser incentivadas a buscar educação superior e inserção no mercado de trabalho. Em determinado momento, ele chega a defender que apenas as mulheres mais instruídas deveriam ter filhos, enquanto as mais pobres deveriam se submeter à esterilização. Lee não cria apenas regras, ele tenta moldar os próprios singapurianos. Sua dureza, porém, não surge do nada. Ele cresce com um pai dependente do jogo, que dilapida as finanças da família, onde é a mãe, e não o pai, quem mantém a família unida. Em 1942, presencia o colapso do Império Britânico em Singapura. Em apenas 70 dias, o exército japonês conquista a ilha. Em 70 dias, o Império Britânico foi derrotado. Decidi então que Singapura jamais voltaria a cair nas mãos de outra potência. Durante a ocupação japonesa, ele escapa por pouco dos massacres de Sokching, nos quais dezenas de milhares de chineses são presos pelas forças japonesas e executados. Sobrevive por acaso, primeiro enviado para buscar suas roupas, depois poupado por um guarda diferente. Para sobreviver, aprende japonês, somando-a ao inglês, ao malaio e ao chinês que já falava. Durante a guerra, chega a vender cola para se sustentar, antes de se tornar um dos estudantes mais destacados de sua geração. Essas cicatrizes lhe ensinam uma lição permanente: nunca depender de ninguém, nunca confiar na sorte, nunca baixar a guarda. Cada indivíduo deve sustentar-se por suas próprias forças. E os resultados parecem lhe dar razão. Em 2000, o PIB per capita de Singapura, $24.000, já se igualava ao do Canadá, $24.000, e superava o da França, $22.000. Em 2026, em nossa época, alcança $100.000 por pessoa, acima dos Estados Unidos, $93.000, e muito superior aos de seus vizinhos Malásia, $15.000, Indonésia, $5.400. Na educação, Singapura posiciona-se de forma consistente no topo dos testes PISA da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, superando a Finlândia, o Japão e a Coreia do Sul em matemática, ciências e compreensão de leitura. Um país sem recursos naturais tornou-se um polo intelectual e financeiro global. Mas o preço é a liberdade, e a defesa de Lee Kuan Yew diante dessa acusação é direta. I am accused often of interfering in private lives of citizens. Yes. If I did not, had I not done that, we wouldn't be here today. Nos últimos anos, Lee caminha pela cidade-jardim que criou. O tempo o torna frágil. Por volta de 2010, sua saúde se deteriora. Em março de 2015, morre aos 91 anos. Em seu funeral, quase 2 milhões de singapurianos fazem fila na chuva para se despedir do ditador que lhes deu esperança. Este é Lee Kuan Yew, o homem que fez Singapura.